Olá, concurseira, olá, concurseiro. Tudo bem com você? Espero que sim. De volta, o professor Gabriel Velasco, para darmos seguimento ao estudo sobre o Estatuto dos Servidores de Santa Luzia, para você que vai prestar esse concurso. Tá legal? Então, essa é a nossa segunda aula, tá? Se você não assistiu a primeira aula, tá aqui na descrição do vídeo, tem lá a playlist, tem outras coisas lá para você conferir e tem um caminho, né, para você chegar ao primeiro vídeo, tanto do Estatuto quanto da Lei Orgânica aí de Santa Luzia. Já te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para que você receba notificação de vídeos, enfim, conteúdos que forem lançados aqui no canal. Te convido também a deixar o seu like, que vai nos ajudar bastante. E, dentro do possível, compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Certinho? Bom, vamos embora para a nossa segunda aula. A gente vai começar a falar aí um pouquinho de vacância. Nós falamos de provimento, eu expliquei o que é provimento. Provimento é quando o cargo se encontra vago e ele é preenchido, então ele é provido. Vacância é exatamente o contrário. Esse cargo ele está provido, tá? Tem alguém no cargo, mas esse alguém deixa o cargo. Então esse cargo fica vago. Aí a gente diz que ocorreu a vacância desse cargo. Então, a vacância é exatamente o oposto do provimento. Vem comigo, artigo 39. Como acontece ou como decorre a vacância, a vaga do cargo? Na exoneração, demissão, promoção, acesso, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Então, esses são os casos que ocorre a vacância do cargo público. Então, vamos dar uma olhada aí em cada uma delas. Artigo 40 fala sobre a exoneração. Tá? A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor de ofício. Tá? A pedido do servidor, exatamente, quando ele vai requisitar essa exoneração para ele deixar o serviço público. De ofício é quando é por força, por exemplo, se ele não entra em exercício no prazo dado após a posse, tá? Ele é exonerado, enfim, aí é por força da administração. Parágrafo 1º, a exoneração de ofício dar-se-á, olha aí, ó, tá? No inciso 3º fala até sobre o que eu disse antes aqui, mas ó, vamos dar uma olhada aí nesse rolzinho. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, lembrando que o estágio probatório é de 3 anos, quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade, quando, tendo tomado posse, olha o que eu falei, não entrar no exercício no prazo legal, automaticamente pelo exercício de outro cargo, exceto no caso de acumulação permitida. Tá? Então, de ofício nesses casos. Parágrafo 2º, uma vez submetido a processo disciplinar ou processo administrativo disciplinar, o servidor não poderá ser exonerado senão após o julgamento. Por quê, pessoal? Porque desse processo aí pode resultar a demissão. Então, o funcionário ele pode pedir exoneração para fugir, né, desse processo. Então, só pode pedir exoneração, só poderá deixar o serviço através da exoneração depois do processo administrativo disciplinar ser concluído, ou seja, depois que houver o julgamento. Artigo 41. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Por que a exoneração de cargo em comissão vem através da vontade da autoridade? Porque está em lei de livre nomeação e exoneração. Eu já expliquei isso para vocês. Então, o cargo comissionado, ele vem aí, desses aí, tá? Mediante a vontade da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. O artigo 42 fala sobre a vaga, tá? Como ocorre a vaga? Em que data? Tá? Então, vamos lá, ó. Data do falecimento do servidor, imediata aquela em que o servidor completar
70 anos de idade, eu já expliquei isso daqui. O seguinte, hoje, o que a gente chama de expulsória, compulsória, está em 75 anos, mas aqui ainda consta 70. Tá? Então, completou 70 anos, é lógico que eu acredito que aí também já estejam praticando 75. A partir dessa data, ocorre a vaga. Terceiro, da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento, ou daqui determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado ou ainda do ato que aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção ao acesso. E quarto, da posse em outro cargo de acumulação proibida, porque ele vai ter que deixar o cargo que ele atualmente estiver exercendo. Capítulo terceiro, vamos falar um pouquinho da remoção. O que é a remoção? É o deslocamento do funcionário a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro de um para outro órgão, respeitada a respectiva lotação. Então, ele só vai mudar de órgão, tá? Entretanto, será no mesmo quadro. Isso é a remoção. Parágrafo único diz que, para efeito da remoção, não poderá o funcionário receber atribuição não constante da especificação de sua classe, até porque ele também deverá seguir os requisitos, enfim, e todos os o que é estabelecido na sua própria classe quanto no quadro. Beleza? Não sei se eu fui claro. Qualquer coisa, você deixa seu comentário aí. Artigo 44. A remoção só poderá se efetivar mediante prévia autorização do órgão de pessoal. Título 3. Vamos falar um pouquinho aí dos direitos e vantagens. Tá? A partir do capítulo 1, do vencimento e da remuneração. Artigo 48. Vencimento. Aqui a gente vai ter, pessoal, a definição de vencimento e de remuneração. Vem comigo para a definição de vencimento. O artigo 48 diz que vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo, reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso 13 do artigo 37 da Constituição. Vou deixar na descrição aqui para você dar uma olhada lá, tá bom? Então, a definição que importa, na verdade, é a definição de vencimento, retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Ponto. Já a remuneração, eu tenho o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Então, põe uma coisa, ou anota aí no seu material. Vencimento é apenas a retribuição pecuniária pelo exercício que ele presta. A remuneração, eu tenho o vencimento mais as vantagens pecuniárias, sendo elas permanentes, né, temporárias, que estão estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função de chefia ou cargo em comissão será paga na forma prevista nos artigos 67 e 68, que nós veremos e eu vou lembrar você. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Então, o vencimento que for acrescido de vantagens de caráter permanente, preste atenção nisso, será irredutível, tá? Temporárias, não. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos dois poderes, executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Como funciona isso aqui? Tá? Então, vamos lá. Deve haver isonomia, tá, de vencimentos. Entretanto, pessoal, existem algumas vantagens, tá, que são pagas, por exemplo, por ele ter uma especificação a mais, certo? E, naquele momento, a administração necessitar que esse servidor ele exerça, tá, o seu trabalho em cima
daquilo que ele tem de especificação, tá? A mais do que o outro servidor. Então, nesse caso aí, na natureza ou no local de trabalho que ele exercer, ele vai realmente ter uma vantagem individual a mais, tá? Porque ele tem ele exerce um trabalho específico, tá? Ele tem uma capacidade maior. Mas se ele não estiver exercendo essa atividade, ele vai ganhar a mesma coisa que o outro dentro, tá? Dali do mesmo, da mesma, do mesmo cargo, atribuição igual, beleza? Artigo 50. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título no âmbito dos dois poderes do prefeito e presidente da Câmara Municipal. Então, aqui, ó, nos poderes aí, o teto, tanto do líder do executivo quanto do líder do legislativo. Tá? Então, nenhum servidor pode perceber aí mensalmente a remuneração superior à soma dos valores percebidos por esses dois, chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Legislativo. Artigo 51. A menor remuneração atribuída aos cargos de carreira será atribuída ao salário mínimo. Tá? Então, não poderá, ele está querendo dizer aí, não pode ter o salário menor do que o mínimo praticado. Artigo 52. O servidor perderá a remuneração dos dias que faltar ao serviço. É lógico que isso daqui sem justificativa, tá bom? A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos, ou metade da remuneração na hipótese prevista no artigo 172, parágrafo 2º, nós vamos ver também, e eu vou te lembrar, tá bom? Artigo 53. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Deixa eu ler o parágrafo único aqui abaixo, que eu vou te explicar isso. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição das custas, né, na forma definida em regulamento. O que ele quer dizer com isso daqui? Ó? Vocês já devem ter passado em algum lugar e ter ouvido falar assim, empréstimo consignado para servidor público, tal. Então, é isso que ele está querendo dizer. Não pode ter desconto. Se não for por imposição legal, mandado judicial, tá? Ou autorização do servidor, quando houver consignação em folha a favor de quem? De terceiros. Tá? Mas isso a administração deverá também autorizar, tá bom? Que aconteça. Artigo 54. As reposições e indenizações à Fazenda Pública serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Tá? A 10ª parte a gente fala de 10%. Artigo 55. O servidor em débito com erário que for demitido, exonerado ou tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Tá? Às vezes ele sai com algum débito junto à administração, por algum motivo, tá? Sendo ele demitido, exonerado, enfim. Ele tem esse prazo de 60 dias para quitar o débito que ele tem junto à administração. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Então, se não pagou nesse prazo aí, incluirá, tá? Incluirá o servidor aí em dívida ativa. Artigo 56. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial e dívida à Fazenda Pública. Só aqui, pessoal, aquele famoso pensão alimentícia. Então, isso aqui já é direto na conta ou no contra-cheque de qualquer pessoa, tá? Então, nesse caso aqui, nesses dois casos aí de prestação de pensão alimentícia,
de dívida pública poderá ocorrer, sim, no vencimento, remuneração ou provento, arresto, sequestro ou até penhora. Bom, seguindo aí, capítulo 2, seção 1, vamos falar das vantagens, tá? Artigo 57, além do vencimento e da remuneração, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Eu trouxe aí, ó, ajuda de custo, tá? É um tipo de vantagem, diárias, gratificações e adicionais, além do abono família. Tá? Vamos dar uma olhada aí. Parágrafo único. As gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. Antes incorporava, né? Agora só depende aí, para se incorporar, depende de lei. Artigo 58. As vantagens previstas no inciso 3º do artigo anterior não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, ou seja, posteriores, né? Sob o mesmo título ou idêntico fundamento. A gente está falando de quê, pessoal? Das gratificações e dos adicionais, ok? Mas vamos dar uma olhada aí, primeiro na ajuda de custo, que fala que a ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, tá? No interesse do serviço, passa a ter a exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Então, não pode ser caráter transitório. A ajuda de custo, ele se mudou para exercer a sua função fora da sede, tá? Em caráter permanente. E ele mudou de domicílio. Isso é um ponto importante. Artigo 60. Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente ao quê? A 3 meses do respectivo vencimento. Ok? Então, vou te dar um exemplo. Se ele ganha R$ 2.000, não pode exceder a R$ 6.000 essa ajuda de custo. Artigo 61. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. É importante esse ponto, tá? Então, nessa condição aqui de exercer mandato eletivo, mesmo que ele se afaste, não fará jus à ajuda de custo. Artigo 62. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede. Aí ele tem que devolver. Se não há motivo justo, deverá restituir. Tá? Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício ou de retorno por motivo de doença comprovada. Então, nesses dois casos aqui, ele não tem a obrigação de restituir ou de devolver a ajuda de custo, tá? Se ele for exonerado de ofício ou se ele retornar por motivo de doença comprovada. Das diárias. Artigo 63. O servidor que a serviço se afastar do município de caráter eventual ou transitório, é diferente lá da ajuda de custo. Então, a diária, ó, é caráter eventual ou transitório. Para outro ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Tá? Isso aqui, pessoal, é pago antecipadamente, até para ele se programar, certo? Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o funcionário não fará jus às diárias. Tá? Então, se ele faz o concurso e já tem lá que esse deslocamento faz parte das atribuições do cargo, tá? Ele não ganha diária. Artigo 64. O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede, tá vendo? Ó, porque ele recebe anteriormente. Por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Não se afastou, tem que devolver em 5 dias. Parágrafo único diz que, na hipótese de o funcionário retornar à sede em prazo menor do que previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas
em excesso, em igual prazo. Então, vamos conjecturar que ele tem que viajar, vai se afastar durante 10 dias. Entretanto, ele volta, tá, com 5 dias. Então, ele voltou 5 dias antes do que ele deveria ficar afastado. Ele vai devolver os 5 dias, tá, dentro do prazo, que é o de 5 dias fixados. Artigo 65. A concessão de ajuda de custo não impede a concessão de diária e vice-versa. Então, isso aqui vai ser analisado cada caso, beleza? Para ver se ele vai se enquadrar aí na ajuda de custo e na diária, tá? Ou na diária e na ajuda de custo. Das gratificações e adicionais. Artigo 66. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações adicionais. Eu vou passar o rol aqui, mas eu só vou comentar algumas, até porque a maioria aí você já sabe do que se trata. Então, aqui eu não vou me deter. Então, a gratificação pelo exercício de função, 13º salário, tá? A gente está falando de vantagens. Adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicionais noturnos, adicionais de férias e abono família. Então, por exemplo, adicionais noturnos, você sabe o que é. Após as 22 horas, ele começa a ganhar uma graninha aí como adicional. Adicional de férias também, você sabe que tem lá um valor de 30%, enfim, quando você entra de férias, aí não tem novidade. Então, vou falar daquelas que a gente não tem costume ou você não tem conhecimento, beleza? Bom, bora aqui comigo. Também tem gratificação pela participação na comissão permanente de licitação e o auxílio alimentação. Artigo 76. Ao servidor que trabalhe sob condições insalubres, será concedido adicional de insalubridade nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Parágrafo 3º. A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à existência de laudo técnico que atenda às exigências dos órgãos oficiais pertinentes e será devido a partir da data em que forem atendidas as condições fixadas neste artigo. Parágrafo 4º. O adicional de salubridade será devido aos servidores municipais nos termos das normas legais e calculados com base nos seguintes percentuais sobre o vencimento do cargo efetivo. Então, vai ser em cima do cargo efetivo. 5, 10 e 20%, no caso de insalubridade, nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente. Tá? Então, nível mínimo, 5% sobre o vencimento. Grau médio, 10%, e o grau máximo, 20% em cima do vencimento do servidor, beleza? Como adicional. Parágrafo 5º. Servidor contemplado pela concessão do direito de percepção dos adicionais de insalubridade, periculosidade e de atividade penosa deverá optar por um deles, sendo vedada a acumulação dessas parcelas remuneratórias. Antes isso aqui era acumulável, tá? Agora não é mais. Então, se ele estiver inserido nos 3, ele deverá optar por um deles. Parágrafo 6º. Direito ao adicional previsto neste artigo cessa com a eliminação ou neutralização das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão. É lógico, se ele não está mais exposto a um local insalubre, vai cessar, ele não vai receber mais, tá? Assim como periculosidade e penosidade também. Parágrafo 7º. O adicional de salubridade não se incorporará para nenhum efeito à remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma outra vantagem remuneratória, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias. Tá? Artigo 77. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Até para ver, pessoal, se ainda existe essa condição. Então, por isso que haverá o controle de atividade, porque a partir do momento que essa condição terminar, ele vai ser enquadrado
tá? No parágrafo 6º, que quando cessar, tá? Quando for eliminado ou neutralizado essas condições, ele deixa de receber o adicional. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Artigo 78. Ao servidor que trabalhe em atividades perigosas, será concedido adicional de periculosidade nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Parágrafo 1º diz que o adicional de periculosidade será devido no percentual de 10% sobre o valor do vencimento do cargo efetivo. É diferente do de insalubridade, que o de insalubridade ele tem aquelas gradações. Lembra que nós vimos mínimo, médio e máximo. Aqui não. O valor está fixado em 10%. Parágrafo 2º. O adicional de periculosidade não se incorporará para nenhum efeito à remuneração do servidor, nem constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória. Tá? A gente já viu isso, mas aqui ele reforça, salvo a gratificação natalina e o adicional de férias. Parágrafo 3º. A concessão do adicional de periculosidade está condicionada à existência de laudo técnico que atenda às exigências dos órgãos oficiais pertinentes e será devida a partir da data em que forem atendidas as condições fixadas neste artigo. No parágrafo 4º, o direito ao adicional previsto neste artigo cessa com a eliminação ou neutralização das condições ou dos riscos que motivaram a sua concessão. Claro, sempre, pessoal. Cessou tais condições, ele vai parar de receber. No artigo 79, o adicional de penosidade será devido ao servidor em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos tempos, condições e limites fixados em regulamentos. Ok? Vamos dar uma olhada aí nos benefícios, seção 1, vamos falar um pouquinho da aposentadoria. Vocês veem aí que eu dei um salto do 79 para o 91, exatamente porque a gente entrar naqueles que falam de férias, de 13º, tá? E não é... A gente não vai passar por isso, até porque fica enfadonho. E eu acredito que você já tem esse conhecimento. Qualquer coisa, no nosso audiobook vai ter todo o estatuto, aí você pega, vai ouvindo, tá? Para você que não tem conhecimento, mas acho difícil, que todo mundo tem conhecimento sobre isso. Bom, artigo 91. O servidor será aposentado. Primeiro, pessoal, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Então, já preste atenção. Nesses casos aqui, ó, acidente, serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, os vencimentos serão integrais, os proventos. Demais casos, proporcionais ao quê? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. E nos demais casos, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Tá vendo? Isso aqui é um dos casos que vem proporcional, quando for compulsoriamente aos 70 anos. Isso aqui eu já falei lá, tá? Então, como há o entendimento de 75, essa compulsória ou expulsória que a gente fala, passou a ser para 75, de 75. Aqui não houve atualização, mas como já na União, lá na 8.112 já está 75, eu creio que o município também esteja praticando 75. E também, ó, voluntariamente. Aí vamos ver os casos, ó. Voluntariamente, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Então, se ele trabalhou efetivamente durante 35 anos, ele homem, ele vai se aposentar com proventos integrais. Se ela, né, mulher, trabalhou durante 30 anos, efetivo exercício, serviço mesmo, os proventos serão integrais. Isso aqui, trabalhador, vamos dizer assim, que não seja da área de ensino, porque da área de ensino é diferente. Ó. Quando for homem, tá?
a gente tem aí, 30 anos de efetivo exercício, quando for mulher, 25 anos de efetivo exercício. Nesses dois casos aqui, proventos integrais. Beleza? A partir da linha C, a gente dá uma olhada em proventos proporcionais, que os 30 anos de serviço se homem, tá? E 25 anos se mulher, com proventos proporcionais esse tempo. Tá? Não confunda com o magistério. O magistério é esse prazo aí integral. A linha C está falando de um servidor que não é de magistério. Então, se 30 anos de serviço e 25, 30 anos homem, 25 mulher, proventos proporcionais. Tá? E a D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais também, tá? Ao tempo de serviço. Ok? Artigo 92. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Então, ele atingiu a idade limite, aí ele já passa a estar aposentado compulsoriamente, automático. Artigo 93. A aposentadoria voluntária ou por invalidez revigorará a partir vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Tá legal? Então, ele pediu aposentadoria, tá? Voluntária, ou ficou inválido, ela passa a vigorar a partir da data da publicação do respectivo ato. Não é automática como a compulsória. Parágrafo 1º, a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Ok? Então, ele vai ficar lá, vai pedir uma licença, tá, para tratar de saúde e não poderá ser mais do que 24 meses. Parágrafo 2º, expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, que nós vimos isso na aula anterior, se você não viu, assiste lá que eu falo sobre isso, o servidor será aposentado. Parágrafo 4º. É assegurado ao servidor afastar-se das atividades a partir da data do requerimento da aposentadoria e sua não concessão importará na reposição do período de afastamento. Tá? Então, aqui, se ele se afastou, ele é assegurado. Ele requer, tá, a data. Ele requer lá em uma determinada data, a aposentadoria. Se não for concedida a aposentadoria, ele vai ter que repor esse prazo que ele ficou afastado antes da concessão. Beleza? Ou porque não houve a concessão também, né? Artigo 97. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado com a remuneração do padrão da classe imediatamente superior, correspondente àquela em que se encontra posicionado. Pô, legal isso daí, hein? Ele sobe um pouquinho, né? Com provento aumentado em 20% quando ocupante da última classe da respectiva carreira. Ó, bater palma aí para a Prefeitura de Santa Luzia, porque eu dou aula aqui várias prefeituras e isso aí é muito raro de acontecer. Tá? Então, quem for aposentado aí, ó, legal, hein? Vai ter um upzinho aí na sua remuneração, beleza? Artigo 100. Para efeito de aposentadoria, é assegurada ao servidor a contagem do tempo de serviço nas atividades públicas, privada, rural ou urbana, nos termos parágrafo 2º, né, do artigo 202 da Constituição. Beleza? Porque ele vai incorporar, né? Na verdade, se ele trabalhou 10 anos na atividade privada, é isso aí que diz lá o artigo 202. Ele incorpora, ele traz aquele tempo, tá? Para ser somado, contado junto. Beleza? Bom, terminamos a segunda aula. Questãozinha já está na tela. Você que conhece a gente, você vai pausar o vídeo, responder e eu já volto com o gabarito, as devidas explicações. Bom, pessoal, já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo e ativa o sininho para você receber as notificações.
Depois de estudar, é importantíssimo você fazer questões, tá? Para que você guarde o conteúdo que você estudou. Então, por isso que eu trago toda a aula a questão e o nosso e-book de questões que já está sendo preparado. Quando disponível, lançarei aqui no canal, nós avisaremos a vocês. Então a questão diz o seguinte: segundo o Estatuto do Servidor de Santa Luzia, é incorreto afirmar. Eu quero aquela que está errada, equivocada. Primeiro, o servidor, tá? Letra A, o servidor será aposentado voluntariamente aos 30 anos e 5, não, aos 35 anos de serviço em homem, com proventos proporcionais. Opa, eu já digo que essa aqui já está equivocada, tá? Com base no artigo 91, olha lá, o servidor será aposentado quando ele tiver, 35 anos de serviço, se homem, tá? 30 de mulher, na questão ele fala 35 de homem, com proventos integrais, tá? E a questão ela fala lá, 35 anos, se homem com proventos proporcionais, já está errado. Porque quando for voluntariamente, ele tiver 35 anos de serviço, não é proporcional, é integral. Tá? Artigo 91, inciso 3º. Então, essa daqui está equivocada, já é o nosso gabarito, mas vamos ver as demais aí. Tá? A concessão de ajuda de custo não impede a concessão de diários ou vice-versa, certinho, nós vimos isso, nossa base, da letra B, artigo 65. Tá? Letra C, a exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício também, está certinho, tá? A gente fala do artigo 40, nós vimos isso, beleza? Letra D, não será concedida ajuda de custo servidor que se afastar do cargo ou reassumi-la em virtude de mandato eletivo também, mandato eletivo não faz jus de ajuda de custo, artigo 61. Então, realmente, o nosso gabarito, letra A, que é a opção incorreta. Beleza? Bom, passamos aí pela nossa segunda aula, tá? Espero que você esteja gostando, tá? É bom você se dedicar a estudar, porque você vai ter uma probabilidade maior de alcançar o seu objetivo, alcançar a sua vaga. E aqui com IASE, tá? A gente traz essa oportunidade, essa possibilidade de você se preparar para as leis municipais, que são leis de difícil acesso, né? E nós temos essa convicção de que estamos ajudando você. Então, a gente também tem a convicção que você vai nos ajudar. Então, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo, que é uma forma de você ser grato e não te custa nada, né? Tá legal? Pessoal, um forte abraço, até a próxima aula. Nos vemos em breve. Professor Gabriel Velasco do IAS, trabalhando para a sua aprovação. Tchau, fui, até a próxima aula. Visita a descrição do vídeo aqui. Tem coisa boa, também tem um caminho para você chegar à primeira aula de lei orgânica de estatuto. Fui, tchau, até a próxima aula.